aqui é o Giviotti. Aqui é o Mr. Everton e seja bem-vindo ao Rebobina Cast. Isso, Mr. Everton, para falar do clássico underground que passou muito na madrugada da TV brasileira, A Fortaleza, de 92, com Christopher Lambert e grande elenco, com spoilers depois da vinheta. Rebobina Cast. Volte ao play dos clássicos. Devagar. Devagar. Acho que estou com medo, capitão. Você nunca tem medo. Exceto quando você está. Então acho que está realmente com medo. Acho que estou realmente. Por que não foge daqui? Será melhor para nós dois. Tem razão. Estou falando sério. Eu posso fazer essa viagem sozinha. Não. Não. Esconda isso, Karen, por favor. Droga, eu não sei por que fica aparecendo. Não importa o que aconteça, não levante os braços acima dos ombros, ok? Eu não sei bater continência. Saiam do carro, por favor. Pedimos que saiam do veículo. Por favor, deixem o carro aberto e a chave no contato. Peguem todos os pertences para inspeção. Olha, você falou tudo, esse filme passava muito nas madrugadas. Aliás, ele não era um filme de tela quente, né? Ele era um filme mais... Não era filme nem da Globo, eu acho até, viu, cara? Será? Eu acho que já passou da Globo, hein? Não, se bem que eu tava lembrando quando eu assisti no Intercine. Você lembra do Intercine? Nossa, adorava o Intercine, cara. Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver Christopher Lambert lutando para fugir de uma prisão de onde ninguém jamais escapou com vida. A Fortaleza, ligue 0800 708 1011. Ou para ver Julia Roberts, uma mulher vítima de um marido violento se arriscando numa fuga desesperada. Dormindo com o inimigo. Ligue 0800 708 1012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã em Intercine. O Intercine era o que você escolhia os filmes que iriam passar no dia seguinte. Você ligava no 0800 e você escolhia qual filme ia passar no dia seguinte, cara. Olha, à frente do seu tempo, hein? Muito à frente do seu tempo. Isso era maravilhoso, cara. É uma pena... não sei, é que hoje não daria certo, né? Mas era muito legal, né? Eu confesso que eu ia no orelhão ligar no 0800. Mas o 0800 não tinha cobrança, cara. Você podia ligar da sua casa. Mas eu era humilde, não tinha brava com a conta. O telefone, cara, telefone na década de 90, no começo da década de 90, era uma coisa caríssima. Tinha gente que fazia leasing, trocava carro em linha telefônica, cara, era absurdo. Você comprava a linha, né? Não era comprar o telefone, você tinha que comprar uma linha. Tinha gente que fazia consórcio de linha. Consórcio de linha, muito bem lembrado. E olha, pessoal, nós não somos tão velhos assim, é que as coisas são tão rápidas. Se bem que isso já faz uns 30 anos, né? Uns 30 e alguma coisa já. Na verdade, isso vem de antes da gente nascer até, né? Não, com isso certeza. Era comum no Brasil, década de 70 e 80, assim. É que quando a gente pegou a mudança, assim, né? Que foi bem no final. É. Já na década de 90 já começou a cair os preços, já. Exato. Mas o Edu deve adorar quando a gente dá essas mudanças completamente assim, que a gente sai do tema agressivamente. Obrigado, Edu. Mas ó, esse filme aqui, ele tem sim, cara. Eu gosto desses filmes que contam fugas, contam histórias de prisão. E esse aqui é um pouco sci-fi, né? Quase uma questão distópica. É um filme distópico que passa no longínquo ano de 2017, né? Sim. Cara, esse filme acho que vai numa tendência que rolou no final dos anos 80, começo dos anos 90, que é fazer filmes de prisão. Então, cara, todo mundo fez filme de prisão nessa época. O Stallone fez filme de prisão. O Van Damme fez filme de prisão. Era pro Arnold fazer esse filme, inclusive, só que ele negou de última hora.
e acabou caindo no colo do Christopher Lambert. Mas olha, o filme O Demolidor, ele tem essa premissa de uma prisão futurista. Com orçamento maior, mas tem. É, verdade. Mas assim, o futuro do filme O Demolidor, que nós já falamos aqui, episódio número 23. Olha só. Ele passa-se um pouquinho, acho que uns 10 anos ainda mais no futuro que o nosso aqui, né? Acho que 2032, 2038, uma coisa assim. E mostra uma realidade um pouquinho de prisão quase factível, né? Mas se você colocar no pé no chão desse filme aqui, embora 2017 já é passado pra nós, veja que ele tem ali uma questão de IA, tem robô, né? Tem umas coisinhas meio fora do que é futuro, mas é factível, não acha? Sim, acho que enquanto o Demolidor... É que o Demolidor não entrou muito no lance da prisão, tinha mais a prisão criogênica, né? Mas o Demolidor, ele mostrava muito como a sociedade evoluiu, coisa que esse filme não faz, ele é muito mais raso, né? Então, tipo, você sabe que as pessoas não podem mais ter o segundo filho, tanto que é o motivo do Christopher Lambert ir preso, né? Eles estavam tentando cruzar a fronteira. A mulher tinha perdido a primeira criança, então o segundo filho, teoricamente, seria do Estado, né? E ela, para fugir disso, eles tentam fugir do país, não dá certo, eles vão presos, né? Mas não fala muito como a sociedade evoluiu, diferente do foco principal, que é o Demolidor, né? Agora, veja como as coisas mudam, né? Até a visão social. Hoje nós estamos indo para uma linha, né? Existe aquela pirâmide populacional, que no Brasil ainda é uma pirâmide, né? Ou seja, tem mais pessoas novas do que pessoas velhas. Só que o mundo mais civilizado, em algum momento, está indo para a linha contrária, né? Está nascendo menos pessoas. E países como a China, que tinham controle populacional, agora estão tendo problema, né? Porque está nascendo menos criança. Eu acho, inclusive, que a preocupação social mudou. Nesse caso desse filme, tinha toda essa questão aí de você não ter mais filhos, e eu acho que era uma preocupação no futuro, né? Do passado, que no futuro o mundo não ia aguentar tanta gente, né? Rolava muito esse papo na China, principalmente, né? A China tinha vários incentivos até pouco tempo atrás, mas começou muito forte nessa época de dar até um incentivo em dinheiro para as pessoas que tinham um filho só, né? Porque não sabia muito como fazer com a população, e acabou virando o contrário, né? Então, isso refletia muito medo da época de ter esse controle populacional, e aí, tipo, eles já metem uma camada corporativista no governo, né? Que, na verdade, o seu filho seria da corporação para eles fazerem uns testes genéticos malucos aí, como era o caso do digníssimo Kurtwood Smith, que tá pela 3ª vez consecutiva nesse podcast. Pois é, né, cara? E muito como vilão, né? Ele era foi sem vilão. querer, foi sem querer. Ele teve em 3 programas aqui, na sequência praticamente. Ele teve no Força Alerta 2, no Robocop, e óbvio que o último não foi o Bracket, mas no Fortaleza. Então os últimos 3 filmes que a gente falou tinha o Kurtwood Smith. Ah, é verdade. No Fortaleza, no Força em Alerta, ele não era vilão, ele era mocinho, né? Ele era do exército. Ele tinha um papel bem terciário, assim, né? Ele nem tem muito tempo de tela, mas ele era mais mocinho. Só que ele foi vilão do Robocop e vilão desse filme, né? É verdade. Eu sempre tive a impressão que ele era muito cara de vilão, viu? Ele tinha bastante. Esse filme, então, ele é o Fortress, né, de 92, dirigido pelo Stuart Gordon. O que mais fez Stuart Gordon, Mr. Everton? Olha, esse eu pesquisei, mas não vi nada de destaque, viu? Não é possível. A física não permite. Eu vi que muito filme de ficção, alguns filmes de terror, mas eu não reconheço nenhum ali, viu? Cara, ele foi o diretor de Reanimator, que inclusive foi o filme que foi sucesso meio terror mais cult, né, da época, que até foi o motivo do Arnold se interessar por esse filme, né? Como eu disse, nos anos 80 a gente viu falando que o roteiro vai rolando na mão desses caras principais de Hollywood, e o roteiro desse filme chegou na mão do Arnold. O dublê do Arnold fez Reanimator, ele forçou o Arnold a assistir o Reanimator com ele, e o diretor comentou do Arnold desse roteiro do Fortaleza, e acabou não rolando.
né? Então, ele basicamente fez a série de TV de Querida Encolhi as Crianças, olha só. Nossa, eu nem sabia que tinha uma série de TV desse filme maravilhoso, cara. Eu também não sabia, mas deve ter sido trecheiro. E, cara, um monte de filme pra TV e é isso basicamente que ele fez, cara. Mas olha só, eu tô olhando aqui, realmente, Reanimator tem uma boa nota até no MDB, hein? Caramba. Sim, pra filme de terror principalmente. Sim, tem toda a razão. Bom, mas ele fez vários filmes de terror, né? Eu tô olhando aqui que eu acho que era a pegada dele, né? Sim, sim. Os roteiristas desse filme, então, são o Troy Neighbor, Steven Feinberg e David Venable, que não tiveram uma carreira muito longa em Hollywood. Basicamente, tem esse filme, a sequência que é o Fortaleza 2, e é isso aí, nos 3, então não deu muito certo a carreira deles em Hollywood, infelizmente. E de elenco nós temos, como eu já citei, o Christopher Lambert, o eterno Highlander, fazendo John Brannick, a Lauren Loughlin, que eu conheço ela de um outro filme que eu adorava, que era Milionário no Instante, com James Belushi, que passava a sessão da tarde direto. Nossa, esse filme é maravilhoso, cara. É muito bom, olha. Uma comédia muito tosca, que o cara tinha que sair da prisão e ele tinha o final da World Series de beisebol e o time dele tava na final, ele foge da prisão faltando um dia pra ele ser liberado, cara. Muito bom. É verdade. Só um minutinho, o Jim Belushi, ele deu uma sumida, né, cara? O que aconteceu com ele, meu? Acho que descobriu que ele não era tão engraçado, né? Vai ver isso. Ele foi plantar maconha, ele virou fazendeiro de maconha nos Estados Unidos agora. Nossa, ele fez aquele filme K9, né? Pô, passava demais na sessão da tarde, pelo amor de Deus. Teve K9, K9000, teve umas 3 sequências de K9. Olha, ele também fez um filme com o Arnold aí, hein? Inferno Vermelho, cara. Bom, hein? Cocaína. Podemos cobrir, hein? Esse é o perfil do podcast aqui. Esse é mesmo, hein? O Kurtwood Smith fazendo o diretor da prisão, o diretor Paul. O Clifton Collins Jr. fazendo o Nino Gomes, que é o parceiro latino do querido Christopher Lambert. O Lincoln Kilpatrick fazendo o Abraham, o nosso digníssimo... Esse cara também teve muita coisa já, muito filme. Eu acho até que esse cara teve no... Ele tava no Demolidor, né? No Demolidor? Ele era o carinha mais velho lá, não foi? Eu não sei, acho que... Nossa, ele parece mesmo, cara. Não é. Eu não é ele, não, mas... Não é. Mas é bem parecido. Sim, totalmente. A sua sugestão não é errada, não, porque eles são muito parecidos mesmo. Sim. O Jeffrey Combs fazendo o hacker, que era o D-Day. E o Vernon Wells, querido Vernon Wells, que já esteve conosco no Comando para Matar, aí basicamente Fred Mercury de rabo de cavalo nesse filme, fazendo o Maddox, entre os principais aí. Esse aí era que tinha um 87 na... Sim, tatuado na testa, esse mesmo. Tá certo. Já disse pra que veio, né? Exato. A nota do MDB desse filme, ele é 5.9. Eu considero até um pouco baixo, porque eu gostei desse filme revendo, sendo bem sincero. Eu concordo contigo, tá baixa, viu? E a crítica massacrou esse filme no cinema, mas a audiência também. Então, 38% de aprovação de crítica e 40% de audiência. É uma pena, viu? Mas eu acho que é aquele tipo de filme que envelhece um pouquinho melhor, mas pra quem gosta do estilo, né? Assim, envelhece no sentido não de ter ficado bom, né? Mas é uma pegada interessante a história do filme. Eu acho que muitas das críticas, principalmente crítica que é feita na época, ela reflete muito meio que o jeito que o filme foi vendido, sabe? Eu tenho a impressão um pouco que esse filme foi mal vendido, cara, porque eu gosto do produto final. É um filme que segue muito padrão da época, de 1h30, né? Então ele é muito redondinho. Se você for ver, os 3 atos estão muito bem definidos ali, né? O começo dele sendo preso, mostrando como é a prisão, desenvolvimento da história e final. É muito redondo, filme de 1h30. Infelizmente, se você quiser achar, ouvinte, esse filme, você vai ter que dar seus pulos, porque ele não está em nenhum streaming atualmente. Desculpa. Mas vai atrás desse filme que você consegue, é bem bacana. É uma pena, né? Você vê que isso aí é um grande problema aí dos acervos, né? Dos filmes digitais, porque a gente não tem mais locadora, não tem mais onde você ir atrás de certos filmes. E sempre vai ter algum filme, algum material que você não vai achar, né? E aí vai ficar rodando uns pendrives aí da galera, né? Entendam, né, ouvintes? Entendo. O orçamento desse filme foi 8 milhões. Inicialmente era para ele ser
de filme de orçamento de coisa de 60 ou 70 milhões, quando tava rolando o papo que ia pra mão do Arnold. O Arnold dropou esse filme, então foi pra mão do Christopher Lambert, só que o estúdio... Christopher Lambert, convenhamos, né? Na época ele tinha feito já 2 Highlanders, o segundo Highlander aí horroroso, então ele tava com... O pessoal não tinha muita fé nesse filme e colocou um orçamento de 8 milhões, que basicamente o que deu pra fazer foi aquela prisão, né? E é isso. É isso. Ah, entendi, cara. Porque realmente eu ia até perguntar o que o Christopher Lambert tinha feito antes, mas ele já tinha feito os 2 Highlanders, então... Os 2 Highlanders, o segundo foi aquela bomba, né, que foi totalmente execrado pela crítica. Eu acho que isso explica muito a falta de fé do estúdio, né, de colocar dinheiro nesse filme, né, depois que o Arnold dropou. Então, inicialmente estava programado para ser 60 ou 70, fechou aí em 8 milhões. Né, e ele faturou pouco também, faturou 6,7, ele mal se pagou. Então, o terceiro filme que a gente cobra aqui que mal se paga, depois de Aventureiros do Bairro Proibido e Buckaroo Banzai. Então, foi um fracasso. Pois é, isso aí já diz muito, né? Prejuízo, né? Nem se pagou, deu prejuízo, né? Não sei, talvez, porque esse filme é um filme que rolou muito em VHS, né? Eu não tenho acesso ao quanto esse filme gerou de venda de VHS, DVD depois, mas acabou virando meio cult esse filme, né, cara? Essa é uma informação muito importante porque, de repente, são dados que nós não temos aqui, mas trata-se de venda, de um faturamento posterior ao lançamento do filme, né? E eu acho que era muito comum na década de 80 e 90, às vezes o estúdio até já esperar o retorno vindo do VHS, né? Uma rebarba ali, né? Que você... se você não tem fé nenhuma no filme, você já lança ele direto para VHS ou DVD nos anos 80 e 90, mas eles tiveram essa fé, não deu muito certo, eles devem ter faturado um dinheirinho bom aí no VHS, que era um filme que Christopher Lambert ainda chamava atenção, né? Que é a cara dele gigante na capa do VHS. É curioso, né, cara? Eu tô dando uma olhada aqui, o Christopher Lambert, ele fez muita coisa, mas assim, ele não fez tantas coisas de destaque, né? Assim, bom, desculpa, Highlander é um filme de destaque, mas ele fez Mortal Kombat, né? Ele era o Raiden do Mortal Kombat. Nossa, isso é um ultraje até, né? Pois é, né, cara? E agora, o que mais ele fez? A Fortaleza... Os outros Highlander, que teve uns 5, né? Acho que do 3 pra frente já foi pra televisão direto. Acho que o 3 ainda passou no cinema, mas aí o 4 e o 5 só foi direto pra TV. Mas esse aqui, cara, a gente vai até falar, quando a gente for falar um pouco de Cigano Igor desse filme, acho que temos um forte candidato aí. Talvez por isso a carreira dele não foi muito longe, né? Pois é, cara, pois é. Mas o que vai longe, Mr. Everton, são as redes sociais do RebobinaCast. Poxa, com certeza, Gui. E, caríssimos ouvintes, por favor, nos sigam lá no Instagram, no rebobina.cast, no YouTube, @rebobinacastbr, e também você pode ouvir os episódios aqui no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, em vários aí agregadores de sua preferência. E vá lá, curte, comente, sugira filmes também. Fizemos um episódio recente aí da Copa do Mundo dos melhores filmes de ação de 1986. Vá lá, ouça e depois fale quais são os seus filmes preferidos e qual seria o seu filme campeão. Tá bom? Siga a gente lá e não deixe de ouvir e compartilhe, pessoal. É isso aí. É isso aí. Bora pra parte de trás da caixa, Mr. Everton? Opa, vamos lá. Esse filme clássico aqui não é de sessão da tarde, mas também não é de tela quente. A gente tem Não, cara, mas esse filme é muito violento pra passar sessão da tarde. Ele ia editar bastante, cara. Tem gore pra caralho. É meio gore, né, cara? Ok. O ano é 2017. O primeiro filho é seu, o segundo é deles. Após perderem o primeiro bebê, John e Karen Brainiac ousam ter outro. Ao serem pegos tentando cruzar a fronteira, o ex-herói de guerra e sua esposa grávida são condenados a uma prisão futurista e sádica, enterrada a 33 andares abaixo da terra. Computadores controlam os corpos e as mentes dos prisioneiros, e recém-nascidos estão sendo usados para criar uma nova raça de robôs humanos. Ninguém jamais conseguiu sair de lá com vida. Mas será que até mesmo a tecnologia mais avassaladora pode extinguir o amor,
apaixonado de um homem por sua esposa e seu filho. Olha aí, cara. Eu achei que conseguiu vender bem o filme. Eu acho. Pois é, mas eu não esperava essa parte final aqui, viu? Porque, no final das contas, se você for para pensar, é um filme de amor, né? Um filme que o cara quer salvar a família. E a mulher salva ele até quando ele entra naquele coma depois de ficar girando pirueta por 3 dias seguidos ali, né? Ela, na verdade, ela foi realmente a verdadeira heroína do filme, se você for parar pra ver, né? Porque é um filme que tem uma prisão injusta, tem o clichê de vários personagens, tem o nerd, tem que ter um nerd, né? Tem o cara valentão, tem um cara que morre logo de cara, né? Que ele já mostra uma parte gorda. Tem os estereótipos de todo filme de prisão ali, né? Vamos combinar. É verdade. E aí tem todo um plano estratégico pra fuga e tem tudo ali, né? E a mulher é que realmente faz a fuga dar certo, no final das contas. Cara, uma coisa que me deixava bem chocado nos anos 80, porque também, anos 90 já esse filme, né? Eu lembro de ver esse filme, eu era criança para adolescente, e eu achei muito bem feito as cenas que tinha aquele prostético saindo, porque logo que você entrava na prisão, eles tinham aquele intestinator, né? Que faziam você engolir uma bomba ali, basicamente, que era o jeito de controlar o pessoal. Cara, eu achava muito bem feito quando começava aquele primeiro cara que, obviamente, tinha que ter para mostrar como funcionava a prisão, né? Um momento ali de exposition do filme, né? De falar, ok, se você não seguir aqui na risca certinho, vai explodir seu estômago. Mas eu achava muito bem feito aquele efeito de explosão, o estômago do cara dilatando e explodindo. Tem toda a razão. E eu concordo contigo, cara, porque eu acho que tem alguns filmes, tem alguns diretores, alguns roteiristas, que às vezes eles te jogam na cara. Parece que você é burro, parece que o telespectador é burro, né? Mas esse aqui não, ele te mostra, ele te apresenta como é que funciona a prisão de forma, assim, sutil. É claro que é muito, pra quem já é macaco velho vendo o filme, já entende, já saca, esse é o momento da explicação. Mas é muito bem feito, inclusive até os efeitos, né? Se você for ver. O famoso show me, don't tell me, né? Tipo, é melhor você mostrar acontecendo do que só falar, olha, se você pisar na linha aqui vai dar ruim. Então eu acho que eles fazem... como eu disse, acho que o maior mérito do filme pra mim é saber utilizar bem o tempo dele. Então, é 1h30, cara, não vai ter tempo perdido, não vai ter historinha, sabe? Tem uma contagem de corpos ali, eu acho que faz sentido até pra um filme de prisão. Tem 20 corpos do filme, então o John Branagh, ele mata basicamente ali os capangas geneticamente alterados ali, né? Que ele é, ao final, o mocinho, né? O Z10, que é a inteligência artificial ali, ele mata 3 e o diretor Paul mata 1, né? Pois é, assim, gente, é spoiler do filme, tá? Muita coisa acontece aqui, ele é preso por conta o spoiler, assim, a sinopse já diz, porque eles foram presos, né? Eles foram ter mais um filho, porque o primeiro faleceu, não se controlaram, tinha todo esse controle. Aliás, cara, o motivo deles terem sido presos pra mim foi o pior, né? Porque foi a mulher dele que foi a culpada no final das contas. Porque ele, quando tava lá indo foi um posto de conferência. Cruzar a fronteira, né? Cruzar a fronteira ali. Exatamente. Eles iam, acho que provavelmente pro México. Tava na cara que ia pro México, aparentemente. Iam pular a fronteira ali. Não, eles iam inicialmente pro Canadá, né? No final, quando eles fogem da prisão, como eles estão no deserto, a área de deserto é mais perto do México, então eles fogem pra fronteira do México. Entendi. Então tá, legal. Muito obrigado. E aí, o John McCloud ali, né? O Highlander, ele olha pra mulher e fala, a gente vai chamar ele de McCloud o filme inteiro, né? Esconde a porra da jaqueta aí. Ele até falou, esconde isso aí e tal, que ela tava com a coleirinha da jaqueta que inibia os sinais do scanner pra ver se a mulher tava grávida. Aliás, o melhor teste de gravidez do mundo, né? Se tivesse isso hoje, a mulherada ia adorar, porque não ia ter que fazer xixizinho lá no bagulho. Ele coloca a jaqueta dela lá e tem ele pede pra ela esconder. É uma roupa de raio-x aquilo ali, né, cara? Tipo o técnico de raio-x veste aquela merda quando você vai fazer o exame, lembra? Provavelmente é isso. Cara, eles estão ali com um negócio na mão. Ele já avisou ela, esconde isso, e ela não prestou atenção direito, cara. Eles estavam indo embora, o militar lá fala, olha, o cara ainda xinga ela, hein? Mesmo na versão dublada. Essa piranha tá tentando esconder a gente aqui, tá querendo enganar a gente. Porra, cara! 20 anos de curso?
Sofreram pra E caramba. ainda o cara fala antes, né, a hora que eles estão chegando, né? Olha, esconde aqui a gola que vão te chamar. E ela vai e deixa a gola aparecendo de novo a hora que tá entrando no carro. Já tinha passado no teste, era só ir embora. Não, fez bosta. Fez. O cara também esquece a mala pro guarda voltar atrás dele. Acho que foi meia culpa ali dos dois, né? Foi metade dela por deixar o negócio aparente e dele por esquecer a mala e fazer o guarda voltar atrás dele, né? Tudo bem que se não fosse isso não ia ter filme, né? Mas Exato. o roteiro dizia que tinha que serem presos, né? Então foram presos. Mas sabe uma coisa que eu achei meio zoada, assim? Tipo, tudo bem, é todo um presídio moderno e é tudo... Eu acho que o grande chamariz desse filme pra mim, que é o diferencial de filmes de prisão dos anos 80 e 90, foi a prisão high-tech, né? Que até então, eu não lembro de ter visto no outro filme. Óbvio, depois tem vários, né? Mas até aquela época, uma prisão daquele jeito, que era basicamente aquela prisão do poço, né? Que são vários andares e você não tem um elevador no meio, né? Ou seja, se você pisar um pouco ali, você cai abaixo, né? E aquilo eu acho que era o grande chamariz. Mas você ter uma ala feminina, pra que não deixar a mulherada em outra prisão, sabe? É meio economia besta, assim, né? Não, acho que é pra economizar mesmo, né? Infraestrutura. É pra ter filme também, né? Pra ter toda aquela dinâmica do Paul lá ficar chantageando ele, etc e tal, né? Porque o Paul meio que fica apaixonado na mulher, o que é bem estranho porque ele não transa, então ele tem tesão na mulher como? Não sei, porque ele é meio um ciborgue, né? Eu acho que ele ficou interessado. Você vê, ele era meio voyeur, né? No sonho dos presidiários, né? Então isso aí tudo bem, até entendo. Mas eu acho que eu também concordo que eles ficarem num lugar só, porque até no começo do filme ali, quando eles estão entrando na prisão, a próprio narrador ali do fundo, que eu acho que é o próprio diretor numa gravação, fala, olha, o Estado paga X dólares por dia pra vocês ficarem presos aqui, então vocês vão trabalhar, sabe? Tem um rolê desse aí, cara. Já indo para um tema atual, que é privatização do sistema carcerário nos Estados Unidos, hein? Isso tá rolando hoje em dia. E tem gente ganhando dinheiro com prisão. Veja bem, olha, à frente do seu tempo, mais um filme assim. Eu acho que isso talvez seja um tema que está sempre indo e voltando, viu? Também. Acho que até aqui no Brasil alguém já comentou sobre isso, cara. Que aqui no Brasil não ia dar certo. Se já tem falcatrua lá fora, imagina aqui, então. Aqui ia ser o mensalão da prisão, né? Eu gosto. E esse filme, eu gostava. Uma das coisas que me chamava muita atenção, uma cena que marcou muito desse filme, foi quando ele vai lutar com o nosso querido Vernon Wells ali, fazendo Maddox, que é o cara do 187 tatuado, que ele tá basicamente protegendo o amigo latino dele lá, o Nino, né? Que no final daquela luta acaba com. O diretor da prisão tá vendo e fala, não tem uso mais pra esse cara, mata. O Christopher Lambert, ele se nega a matar o cara. E aí ele vai lá e dá um tirambaço que abre um buraco do tamanho de uma bola de beisebol na barriga do cara, né? Aquilo era chocante a primeira vez que eu vi também de criança. Aquilo foi demais, cara. Aquilo ali traumatiza qualquer criança. Inclusive, o cara antes de cair, o 187 antes de cair, ele ainda coloca a mão dentro dele mesmo, assim, né? Foi bem... Sim. Bem gritante aquilo ali, viu? Realmente, traumatiza crianças essa parte aí. E é o que, eu acho que só por isso eles conseguem armar o plano de fuga, né? Porque o grande lance era como tirar o intestinador de dentro, né? E eles usam aquele intestinator que vazou do cara, ele pega e deixa já pro amigo que sabia que ele ia pra solitário. E depois, quando ele volta daquele coma, que ele fica, acho que 5 meses, né? Meio catatônico, né? Fica um tempão, viu? 4 meses, anotei aqui. Ah, legal, mas ele realmente fica um tempão e graças à esposa dele que aparentemente... Invade o sonho, né? Invade o sonho, ela saberia... Não sei como ela soube mexer naquele computador lá, né? Que também era um computador com IA, né? Bem à frente do seu tempo também, né? Aliás, se bem que vários filmes se mostram esse tipo de computador, né? Um computador que tem uma personalidade. É uma IA mesmo, cara. É uma IA mesmo. E você sabe que quem dublou a voz da IA foi a mulher do diretor, né? A que faz o Zed 10 lá é a mulher do diretor na época. Nepotismo máximo. Mas tá certo. Cara, você sabe que esse filme, na Itália, ele se chama 2013 A Fortaleza, mesmo que o filme se passe em 2017.
Nossa, isso não faz sentido nenhum. Agora eu tô tentando imaginar o porquê, né? Sim, o filme foi filmado na Austrália, o que você só sabe que foi filmado na Austrália porque aquele finalzinho lá, aquela cabana onde eles vão quando eles fogem, não parecia em nada com o México, né? Porque é um puta lugar arborizado. O México é basicamente um grande deserto ali, embora tenha umas partes assim, mas tinha uma carinha de Austrália mesmo, aquele finzinho ali. Ah, mas enganou bem, viu? Enganou bem. Aliás, a estética da prisão é um ponto à parte, né? Porque a prisão em si também é um personagem, né? Tinha todo esse um esquema ali de um robozinho que ficava indo pra lá e pra cá, lendo a mente dos presidiários. Ela tinha meio que vários andares que eu não sei como não sei como ninguém era morto ali por dias caindo, né? Porque não tinha barreira nenhuma pra proteger eles. Porra, eu acho que a maior agonia da prisão é você não ter um corrimão correto ali, cara. Você poder cair de 30 andares no solo, né? Pô, e os caras viviam saindo na mão ali, cara. Pra um cara, pra dar uma briga ali, alguém sair voando, era 1 minuto. 2 palitos, cara. Cara, e eu acho engraçado que esse filme, mesmo ele não ter dado dinheiro de maneira geral, cara, o Christopher Lambert era muito forte na Europa, e na Europa esse filme vendeu muito melhor do que os Estados Unidos, né? Bizarro isso. É, mas eu acho que talvez, assim, eu não sei como foi no Brasil também, mas aqui no Brasil também, se você for ver, né, talvez por conta dos Highlanders aqui, Christopher Lambert, ele era você vê que ele não é um galã, ele não era um cara muito forte, mas ele era um personagem de ação, de certa forma, né? Tava sempre ali. Se bem que se for ver, talvez mais de ficção, né? Highlander também é um filme meio de ficção, né? No final das contas. Ele fugia um pouco do estereótipo do brucutu, né? Então ele nunca era um cara de sair da porrada. Tipo, imagina se colocar um cara que nem o Arnold Stallone numa prisão. É muito mais amedrontador ali. Esse é um cara que apanharia muito fácil na prisão, né? Pelo físico, né? É claro que colocam todo o lance dele ser bom de porrada, porque ele era do exército, né? Ele era como se fosse um batalhão especial ali, né? Mas não é um cara que impõe fisicamente um respeito ali, né? Como seria um Arnold, por exemplo. Não, com certeza. Ainda bem que o Arnold negou-se a fazer esse filme, embora teria sido outro filme com certeza. E anos depois o Arnold veio fazer um filme que ele foge da prisão, né? Inclusive junto com o Stallone. Mas aí ele já tava mais velho, né? Foi depois de ele ter sido governador, né? Anos 2010, né? É que o lance de ter Arnold no filme, cara, assim, veja bem, na época do auge do Arnold, sei lá, por 15 anos, né, sei lá, até começo dos anos 80, até meio dos anos 90, essa galera, Arnold, Stallone, você colocar um cara desse num filme, era pelo menos 200 milhões de bilheteria, sabe? Era um cara que levava massa pra ir no cinema. Tipo, a gente lembra, pegou um pouco dessa parte, né? Tipo, vamos no cinema, o que tá passando? Cara, tá passando o filme do Stallone, tá passando o filme de Schwarzenegger. Foda-se que eu quero o filme, a gente é pra ver os caras, né? No final das contas era bem isso mesmo, viu? Você nem se ligava qual era o enredo, qual era o rolê do filme, né? Era mais por eles, né? Eles levavam a audiência, né? É por isso que o orçamento do filme caiu ali pra 1/10 do que estava previsto, né? Porque se você não vai ter o Arnold, você vai ter o Christopher Lambert, é um outro filme, né? É verdade. Mas eu acho que ele entregou, viu? Pra esse filme aí. Se bem que quando ele tá ali, ele tem algumas certas atuações, principalmente quando ele tá meio catatônico ali, que... não sei. É difícil, né? Você chegou a assistir a continuação aí, o Fortaleza 2? Olha, eu confesso que depois que eu vi esse filme aqui, eu até pesquisei o segundo filme, mas eu caí na armadilha que eu peguei na internet o segundo filme, mas quando eu fui assistir era o primeiro. Eu falei, quer saber? Não vou assistir. Desisti na hora. Cara, eu lembro de ver... Eu assisti o 2, mas foi mais ou menos naquela época que ele saiu, 2000. Eu não lembro muito bem. Eu devo ter visto algum dia, sei lá, TV a cabo, meio sem querer, assim, sabe? Eu não consigo lembrar do enredo, assim. Será que ele ainda é o mesmo plot? É o mesmo personagem, mudaram a atriz que fazia a mulher dele. Acho que na época ele tem um filho pequeno também, uma coisa. Ele vai preso, né? E é isso aí. É numa outra prisão futurista também. Olha aí. Tem que colocar na lista, viu? Vou ver se eu tomo coragem pra assistir, cara. Porque... Não sei, tá com a nota pior do que esse até. Então... Olha, mas é curioso que eles insistiram no erro, né? Porque se já o primeiro filme não deu dinheiro, deu prejuízo,
E eles foram fazer outro. Então, pode ser que em outras áreas do mundo ou no VHS tenha faturado, né? E vou te falar, não sei quanto que foi a bilheteria do outro filme, porque não mostra aqui numa pesquisa rápida que eu fiz. Mas o orçamento dele foi até maior do que o original, cara. Foi 11 milhões de dólares. O primeiro foi de 8. Pode ter alguma história que a gente não sabe. Às vezes é muito favor de diretor, alguém tá devendo alguma coisa. Ah, beleza. Vai fazer Fortaleza 2 pra mim? Vou. Então tá bom, faz aí. Até outro diretor, nem eu mesmo. Capaz, hein? Pode ser. E aí, cara, cenas favoritas desse filme maravilhoso? Olha, com certeza a cena favorita, sim. Tem algumas, eu acho, diria até. Tem umas cenas que são a cena da morte do 187. Com certeza tá lá de um dos prêmios aí, né? Tem a cena que eu acho curiosa, que tem um momento ali do plano de fuga, que eles vão pegar a planta da prisão, e é um laser, né? Que é aquele diamante, né? E daí eles usam o laser da cela pra projetar ele, né? Isso, no óculos do maluco lá e tal. Eu achei essa cena muito engraçadinha ali. E... cara, tem a cena do... Você sabe que também tem uma outra cena que eu acho muito interessante, quando eles estão tentando fugir, logo já no final, que eles entram num túnel. Sim, que eles usam os intestinadores, né? Que eles conseguem tirar. Numa cena que dá um pouco de aflição também, eles tirando aquilo, meio que fazendo um vômito, né? Nossa, dá um... revertério. É verdade, tem esse ponto aí mesmo que a gente nem mencionou, que com base do intestinador que saiu que eles pegaram lá do rapazinho que faleceu lá do 187, o nerd da parada consegue fazer um esquema que tira o intestinador um do outro. Usar como imã, né, basicamente ali, né? E aí o que acontece? Eles usam o intestinador porque eu acho que eles sacam, né, que ó, a gente vai começar uma treta aqui, eles vão querer intestinar a gente e vai explodir a bagaça. E eles colocam numa tubulação, né? E quando eles tentam fugir dessa tubulação, o diretor da prisão, que nesse momento ele estava preso, né? Porque o computador principal sacou que ele estava fazendo merda porque ele estava apaixonado pela mulher do MacLeod, né? Do Highlander lá. Mas ele volta, porque ele convence o computador que, ó, você tá fazendo merda também. Então deixa eu resolver isso aí. E ele manda explodir os intestinadores, que acaba explodindo a tubulação. Mas o que eu acho legal da cena é que quando eles mandam os guardas da prisão, que são controlados pelo computador, isso é importante falar, e ir atrás deles. E quando ele vai, é uma cena muito louca, né? Que o MacLeod ali, ele consegue tirar a máscara de um dos soldados ali, e eles falam, pô, o cara ele não é humano, né? Ele é meio ciborgue, né? É meio o que seria feito das crianças, né? Essas experiências aí de soldado, né? Como é o próprio diretor Paul ali, né? O Kurtwood Smith, né? Exato, cara. E é muito grotesco essa parte aí, viu? O que eu achei... o que eu me lembro bem desse filme que me marcou, foi até uma coisa que eu relembrei vendo esse filme essa semana, é que o Kurtwood Smith, ele é muito cheio de si, né? Porque ele é tipo o diretor da prisão, então ele fala que como se ele mandasse naquela porra. A partir do momento que a inteligência artificial lá, né, a Z10, aliás, percebe que ele tá comprometendo a missão, ele falou, ó, você tá aí, você foi demitido aqui agora, pode ficar aí preso e depois vai chegar alguém para te substituir. Ou seja, não é que era como se ele tivesse no controle, né, e ameaçando o Zed. O Zed tá acima dele, né, a inteligência artificial. É verdade, tem toda a razão. Ele não estava sendo controlado ali. Ele estava ali, acho que só para fazer, talvez, os trabalhos administrativos, no final das contas. Tinha que ter uma figura de autoridade ali, né? Mais autoridade do que um robô, né? Uma inteligência artificial. Então, ele fazia essa função, só que ele era totalmente, como ele era um produto dessa mega corporação, ele era altamente substituível, né? Então, o Zed meio que lembra isso. E, cara, ele morreu explodido no meio, né? Tipo, a cabeça do cara explode. Pois é, cara, sem dó, hein? Sem dó. Quando ele foi pego de refém ali, tipo, você vai pegar o cara de refém? Não, não vai não. Você achou que tem um refém? Opa, não tem não. Achou errado, tá? Achou errado. E, cara, uma cena que me marcava bastante também, que é a cena meio do final do filme, né? Porque no final vai morrendo meio que um por vez ali, né? Então
O Stiggs, que é aquele que era o fortão, ele morre na fuga sendo metralhado 850 vezes, né, até virar uma peneira. O nerd, ele consegue fazer um vírus, ele digitou um vírus na mão ali, você viu, né? Pois é, cara, isso aí pra quem é de tecnologia vai ficar um pouco incomodado. Mas temos que nos colocar na época no lugar, né? Ele ficou tentando entrar, ele começou a digitar um monte de coisa e conseguiu colocar um vírus no todo o sistema. Ele digita uma linha de código, isso vira um vírus. Ele vírus EXE e dá um enter ali. E ele consegue zoar o sistema da prisão inteiro e morre no processo, mas enfim, eles conseguem escapar por causa disso. O Abraham, ele é morto pelo nosso digníssimo diretor Paul. E no final sobra, ele consegue pegar a esposa, que estava sendo mantida ali de refém do Paul, e foge junto com o Nino, né? Nino, né? O Lopes, né? É isso, Nino Gomes, é isso mesmo, ele mesmo. Gomes ou Lopes? Gomes, é isso aí. E eles vão pra mulher ter o neném, que já estava nos finalmente, e uma cena que até na edição australiana não aparece, só a edição australiana termina com eles fugindo no caminhão só. Não sei porquê, vai saber. E a cena do caminhão ciborgue, o caminhão meio que tomando consciência, atropelando o Nino, indo atrás deles. Sempre achei meio bosta esse final, cara. Não, mas olha, essa parte eu vou te falar que eu achei bem verossímil, né? Caminhão Terminator. Isso, porque a gente tá falando no futuro, que tem robôs, que não me pareceu Não é que nem aquele filme Terminator 3, que tem uma parte lá que os caras pegam uns carros mecânicos, né? Manuais lá e... Sim, ela hackeia o carro mecânico. Cara, essa parte é muito bosta desse filme. Mas nessa aqui não, o caminhão mesmo mostra ali, né, se você olhar ali logo no final, o caminhão tem várias câmeras, né? Não tem uma só, tem várias. E ele tenta matar o maluco lá, né? Ele não mata é um caminhão. o Nino, né? Ele mata o Nino. Pô, é verdade, ele mata o Nino. Sacanagem, o cara é gente boa. Pois é, ele era gente boníssima mesmo. E no final o McCloud, ele atrai o caminhão pra ele, atira, né? O caminhão sai desgovernado e entra na casa onde a mulher dele tava tendo parto com a criança. E aí ele fica assim desesperado, porque a casa pega fogo e ele vai ali, porra, fodeu. Ele detona o caminhão, né, com um tiro, mas não é que a casa pega fogo, não. A casa é dinamitada, num tanto que, sei lá, os próximos 3 quarteirões explodiria junto com aquele tanto de dinamite que tinha naquela porra. E a mulher escapa e o filho nasce como se nada tivesse acontecido, claro. Exatamente, né? Final feliz, um final romântico. Como diz a sinopse, a tecnologia não ia superar o amor entre ele, a esposa e o filho, né? Então, assim, foi um final feliz, mas com um gostinho amargo, você tem razão. Porque o Nino faleceu, morreu. Mas foi um final feliz no final das contas. E é claro que ele não ia morrer, porque, como você mesmo disse, ele é o McCloud, né? Ele é o guerreiro imortal. Ele nunca morre. Não. É verdade. Aquilo pode ser só uma outra vida dele, entendeu? Porque ele tava lá. Pensa se o tempo inteiro o John Brannick não fosse um alter ego do McCloud. Entendeu? É verdade. E o filme se passa um pouquinho no futuro, e depois no futuro ele ia criar aquele equipamento que ia deixar o mundo inteiro coberto em nuvens, né? Nossa, cara. Nossa. Você tá me lembrando aqui de Highlander 2 mesmo, é isso? Pois é, cara, olha só, você tem razão, de repente tem sentido aí, hein? Essa teoria da conspiração. Obrigado por me lembrar dessa bosta desse filme merda do caralho. I'll be back. E como que você acha que o Arnoldão deixaria esse filme melhor, Mr. Everett? Olha, levando em consideração que ele quase foi, olha, certamente ficaria muito melhor. Primeiro, ele dominaria a prisão, né? Levando em consideração que ele ia ser preso, que alguém ia tentar prender ele, né? Mas ele ia dominar a prisão, o 187 ia chegar lá pra tentar... Ele ia ser o 187, você não tá entendendo? Pois é. Automaticamente. Pois é, não é que ele é o mocinho, mas automaticamente ele ia ser o chefe da prisão lá, o 187 ia ter que pagar aluguel pra ele, né? Imagina uma cena tipo Watchmen, assim, sabe? Ele, tipo, vocês não estão presos aqui comigo, aliás, eu não estou preso aqui com vocês estão presos aqui comigo! You not stuck with me! E olha que o Arnold já trabalhou em vários filmes de futuro distópicos, né? Muito interessante. Vingador do Futuro.
Fim dos Dias... Não, Fim dos Dias... Fim dos Dias é o Sexto Dia. O Sexto Dia. Tem toda a razão, cara. Bom, é que esse filme tem bastante ação, né? Tiro, porrada e bomba. Ia só dobrar tudo isso, né? Ia ter mais meia hora de filme, com certeza, porque ia ter um orçamento maior, ia explorar um pouco mais ali aquela prisão maluca, a cena ia ser um pouco mais elaborada. Ia ter mais dinheiro no filme, né, cara? E esse filme... Pô, que pena que não foi o Arnold, né? Mas olha só, se o diretor da prisão ameaçasse sequestrar o filho do Arnold, que ia nascer, né, junto com a esposa, a gente sabe como ele ficou puto no Comando pra Matar, né, cara? O diretor não ia ter nenhuma chance. Mas ainda mais esse diretor velhaco, assim, pelo amor de Deus, que chance ele tinha no braço, mesmo sendo um ciborgue, zero chance, cara. Zero. É verdade. Esse filme tem bastante efeitos visuais, né, Mr. Everton? Quem que você acha que ganha, qual momento ganha o prêmio George Lucas de melhor efeito visual? Olha, realmente são alguns bem sutis, né? Tem a própria prisão em si, que tem ali uma estética, tem umas questões de pontes levadiças sem corrimão, só isso já é um pavor horrível, né? Nossa, eu não conseguiria sobreviver nessa prisão. Não, cara, terror psicológico pra todo mundo ali, né? Mas assim, a cena, eu acho que eu diria que são 2 prêmios de um, né? 2 prêmios e uma única cena ali na minha visão, que é o melhor efeito e melhor morte ali, que é quando o diretor manda a IA lá, né, matar o 187, que é uma cena assim, tem aquela mirinha, né, fica ali e de repente explode o intestino do cara, que mostra varado ali. Eu imagino que essa cena deve ter dado muito trabalho pra fazer, e foi uma morte incrível com um efeito incrível. Cara, eu vou ter que concordar com você que a gente vai, acho que unir o prêmio Xambin da melhor morte do filme e o prêmio George Lucas, que eu concordo também, cara. Pra mim, o melhor efeito visual do filme, sem sombra de dúvidas, é a morte do 187, com ele sendo explodido ali, e a barriga é um tiro, né? Quase um tiro de bazuca, não um tiro de bazuca, mas é um tiro, sei lá, um laser, né? Uma coisa assim. Eu acho que de prêmio George Lucas, o design da produção, o design da prisão como um todo, eu acho muito bacana. Um filme à frente do seu tempo, do quesito aí visual, até porque a gente não via muito prisões futuristas, né, na época. Não tinha, eu não me lembro, pelo menos dessa época, de ter visto. A gente teve alguns depois, mas não lembro de ter visto um antes. Então, pra mim, o George Lucas vai pra, unindo aí com o prêmio Xambin de melhor morte do filme, pra morte aí do 187 e pro conceito visual todo da prisão, que eu acho muito bacana. Excelente. Então, 2 prêmios, uma cena. E essa cena da morte também contempla aí toda essa questão da prisão, porque mostra ali até o layout dela, o dinâmico, né? Foi bem bolado isso aí, viu? Bem bolado. Sim, sim. E o prêmio Steve James pro melhor coadjuvante. Tem coadjuvante pra caralho nesse filme, hein? Olha, tem bastante mesmo. Eu não sei se... Cara, tem alguns que... Porque às vezes a gente confunde um pouco, né? Às vezes a atuação do ator é tão boa que você mistura, acha que ele é daquele jeito, né? Que ele é um cara chato porque ele atuou mal. Não, ele tá atuando daquele jeito. Eu acho que se você tem raiva de um personagem, é muito mérito do ator, porque a atuação dele te fez ficar com raiva dele. Então, exatamente. Se a intenção era você ter raiva desse cara e deu certo, a atuação do cara é boa. É isso aí. Então a gente tem que... Mas olha, você sabe que você, meio que logo no começo do episódio, deu uma zoada ali nas ideias relacionadas ao próprio Christopher Lambert? Uhum. Eu vou te falar que eu acho que é o coadjuvante que a gente tá falando. Caramba, viu? Eu tô ficando velho mesmo, né? Coadjuvante, melhor coadjuvante. Tá certo. Exato. Ó, eu vou te coadjuvante, falar que... Coadjuvante não vale a única pessoa que você tá falando, o Christopher Lambert. Não, eu tô falando de outra coisa. Ó, eu vou voltar pro Abraham, porque eu acho que ele é aquele cara ali, que ele tá ali querendo a sua condicional, ele acabou sendo mudado, ele é o único que tem uma questão mais emocional ali, de ter um olhar humano pro filho do MacLeod ali, sabe? Então, ele morre, infelizmente, no filme, né? Aliás, é uma pena, porque ele queria todos, só a liberdade. Né, praticamente. É verdade. Só sobrevive o cara e a mulher. É verdade. Só sobra os mocinhos, né? Então, assim, meu voto é pra ele.
Cara, eu tava pensando nele também, assim, os outros todos, eu acho que acaba caindo muito no estereótipo, né? O próprio o hacker, o gente boa ticano, o outro que era mais badass, careca, que tava junto lá, que é o Stiggs, né? Que a gente acabou nem falando muito aqui. É verdade. Mas o Lincoln Kilpatrick, que é o cara que fez o Abraham, ele te convence muito, né? Tanto que, pô, o cara fala, primeira noite que o cara vai dormir, fala, cara, não sonhe. E eu achei que foi muito boa a atuação dele, me convenceu totalmente. Aí, pra mim, leva o prêmio Steve James de melhor coadjuvante. Merecido. E agora, o prêmio mais conceituado da noite, que é o prêmio Cigano Igor, pra pior atuação do filme, Mr. Everett. Agora sim, esse é que a gente faz questão de falar com gosto, né? Olha, se tratando, eu vou falar duas... Eu estava em dúvidas com 2 atores aqui, 2 personagens. Eu vou te convencer do contrário, mas vai lá, começa. Eu ia para um caminho, você acabou me convencendo para o outro, tá? Um era aquele... O cara que foi preso por passar cheque sem fundos, que eu nem sei o nome dele, nem fala muito sobre o nome dele. O cara que morre, o primeiro a morrer? A primeira a morrer ali, né? Puta cara desesperado, cara, apavorado, né? E a atuação dele ali foi boa porque, no final das contas, a morte dele foi legal, mas a atuação dele, eu não sei se ele entregou. Ele tava muito desesperado ali, suando, né? Mas eu tava indo por essa linha. Porém, se a gente for analisar friamente, estamos falando da atuação. E o cara que tinha que entregar, não entregou, né? E em muitos momentos ali... Eu te convenci que o Christopher Lambert é péssimo ator. Hein? Pois é isso. Pronto. Já falou, né? Eu tava indo pra uma outra linha, mas você me convenceu. Cara, aquela parte que ele vai e fica aqueles dias na solitária, que ele volta meio catatônico, olhando pro nada, meio sem reação. Nossa, ai, cara, aquilo é muito... meio babando, assim, cara. Puta, aquilo... Totalmente. É muito ruim, cara. Totalmente. E eu não sei, eu tenho a impressão que colocaram até uma peruca nele em algum momento. Não, o final dele é total peruca, cara, porque, assim, fala que passou 4 meses, é óbvio que o cabelo do cara tinha que crescer, né? Mas cresceu do jeito mais escroto possível, né? Sim. Então temos um campeão. Ah, com certeza, cara, unanimidade. Cigano Igor vai pra ele, Christopher Lambert. Vamos lá, então. Indicação de filmes com a mesma pegada, Mr. Everton? Deixa eu ver aqui, que eu nem pesquisei filme com a mesma pegada aqui. Viu? Posso começar, então? Tá, cara, então eu vou falar aqui. Como a gente disse, era a época do final dos anos 90 fazer filmes da prisão. Então eu quero indicar um filme de prisão também, que é com o digníssimo Sylvester Stallone, Condenação Brutal, tá? Esse de 89. É um filme que foge um pouco do papel do Stallone no sentido de ser um cara ultra porradeiro. Ele é um filme muito mais contido nesse sentido, assim. Ele não é o cara que... ele tá preso, falta pouco tempo ali para ele acabar a sentença dele, e ele vai para uma prisão de segurança máxima. Depois você vai descobrir por quê. E o filme se passa nessa prisão de segurança máxima. Cara, é um filme que passou, talvez, às vezes, meio que desapercebido na filmografia do Sly, né? Não é dos filmes mais conhecidos dele, mas é numa época muito boa. E eu acho que ele entrega até nas partes mais dramáticas, assim, do filme. Eu acho um filme bem bacana, cara, de prisão. E não muito conhecido, então, para o ouvinte aí que quiser saber. Condenação Brutal, de 89. O nome original é Lock Up. Olha aí, cara. Eu vou te falar que eu tô vendo aqui um filme até bem avaliado pela crítica, né? Muita gente gostou desse filme. Bacana, hein? Eu não conhecia esse olhar aí do Sly. Realmente, às vezes tem uns filmes dele que ficam meio tão undergrounds assim que vale a pena ver, hein? Essa tem o Sonny Landham, né? Que trabalhou com ele, é o índio, né? Do nosso querido Predador. Você tem o Donald Sutherland sendo o chefe da prisão lá, fazendo mais ou menos o papel só fera, hein? Do Kurtwood Smith nesse filme. Pô, bem bacana, cara. Tom Sizemore, esse filme bem cheio de estrelas aí mais undergrounds. Um filme bacana. Assisti faz pouco tempo. Vocês estão aí, acho que tá nos streamings se bobear. Você acha ele por aí? Tô vendo que tá na Prime. Bom, já que você colocou um filme de prisão aí que tem um ator famoso, eu vou sugerir outro então, que é o Garantia de Morte. Esse é do Van Damme? É, o Van Damme.
Esse Filme de 1990. Olha, avaliação. Eu acho que o seu filme está melhor avaliado que este. Esse aqui tá quase a mesma avaliação do A Fortaleza, né? Mas é um filme aí que tem a mesma pegada. Esse é dos primeiros do Van Damme como protagonista, né? Esse é 1990, então ele surge ali 88, né? Com o nosso querido Bloodsport. Do Grande Dragão Branco? Grande Dragão Branco, exato. Então, tá ali nos primeiros 2 anos. Cara, esse filme é bacana. Eu gosto até mais dele do que o do Stallone também, cara. 2 filmes bacanas de prisão. Sim, sim. E esse aqui ele tava realmente bem jovem, forte, né? No auge da carreira ali, do começo da carreira, né? Então tá aí, Garantia de Morte de 1990. Exatamente. Muito bom. E notinhas pra esse filme, Mr. Everton? Olha, vou dar uma nota aqui, hein? Eu vou dar uma nota 6 pra esse filme aqui. Eu tava pensando em dar uma nota 7. Vai, 7? 7, porque eu acho que tem a atuação ali forçada do Christopher Lambert, mas, cara, o filme tem um monte de coisa interessante nesse filme aqui, viu? Acho que eu até entendo porque terem feito uma sequência, porque eu acho que exploraram muita pouca coisa que poderia ser feita aqui nesse filme. Questões de bebês, ciborgues, bebês sendo transformados em ciborgues, uma prisão futurista. Poxa, é legal essa história aqui, viu? Tinha muito material aqui. E eu dou nota 7. Eu concordo contigo, eu vou dar nota 7 também. Eu acho que esse filme, ele tinha muito potencial e um potencial não explorado, sabe? Eu acho que se esse filme tivesse tido um orçamento maior, poderia ter feito uma meia hora a mais de filme, explorado um pouco mais o lance da prisão, criando ali meio ciborgues, explorado um pouco mais do universo, né? O que aconteceu com essa sociedade que é legal de ter um filho, sabe? Então eu acho que tinha muito material para um filme bom. Infelizmente aí, com corte de orçamento, se esse filme fosse com o Arnold, seria um puta filme. Infelizmente ficou aí nota 7. Sim, cara, muito bom. Mas nota 7 é uma nota boa, viu? Elevamos o nível do filme, viu? Com certeza. E muito assistam, melhor ouvintes, do que no IMDb, cara. Assistam aí, ouvintes. E qual vai ser o próximo que a gente vai falar, Mr. Everton? Ah, caríssimo Guilherme. Ele tá aqui, hein? Acho que é a primeira vez que ele vem. Estreia de Ed Murphy nesse programa. É isso aí, cara. Um Tira da Pesada. Esse é clássico. Esse filme marcou a infância e adolescência de todos os nossos ouvintes, com certeza. Isso mesmo, viu? Olha, estávamos ansiosos, hein? A gente já comentou de falar desse filme algumas vezes. Muito bom. E estreia de Ed Murphy aqui. Isso aí. Vamos visitar esse clássico na semana que vem, então, pessoal. Um abraço, ouvintes. Abraço. Tchau.